Meu povo, segura esse rojão porque o babado de hoje tá pegando fogo. Olha só o nível das tretas. Tem atriz famosíssima causando com declaração polêmica sobre monogamia, tem cantor famoso se metendo numa confusão séria envolvendo venda de carro, videomaker jogando tudo no ventilador sobre o parto do filho de uma influenciadora, e ainda por cima, MC Daniel tá no centro de mais uma bomba, tendo que se explicar após acusações gravíssimas feitas por um ex da sua ex. E como se não bastasse, ainda tem aquela máscara do casal queridinho da internet despencando com força total. É babado, gritaria e muita confusão. Então já se aconchega aí, prepara o chá ou a pipoca e vem comigo, porque eu vou te contar tudo, tintim por tintim. E olha, fica até o final, porque a última notícia vai virar sua cabeça de um jeito que você vai até repensar quem você anda idolatrando nas redes sociais, viu? E claro, se você ama um resumão quente, direto ao ponto e sem passar pano pra ninguém, já se inscreve aqui no Treta VIP, ativa o sininho porque aqui é onde o babado vem primeiro. Durante sua participação no programa Saia Justa, exibido na noite de quarta-feira, 10, Débora Seco fez uma declaração que gerou debate. A monogamia nunca funcionou. No episódio, que teve como tema a não monogamia, a atriz revelou que já foi traída em todos os seus relacionamentos anteriores e afirmou que não acredita na monogamia como modelo ideal de relacionamento. Ela contou que hoje vive uma relação monogâmica, mas reforçou que esse formato funciona atualmente por escolha e por diálogo constante entre os dois. Hoje funciona, amanhã vai funcionar? Amanhã vamos ver, e assim a gente vai vendo os dias de cada vez. Débora destacou que os combinados do casal são refeitos diariamente e que isso faz parte da construção de uma relação saudável, baseada na confiança. Meus combinados são refeitos diariamente. Durante o debate, a atriz ainda comentou que acredita na liberdade dentro das relações e que não vê sentido em seguir regras impostas que não fazem sentido para o casal. A convidada Bela Gil também participou da conversa e afirmou que ser não monogâmica não significa estar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas sim viver com autonomia e liberdade. Ela contou que prefere se relacionar com uma pessoa por vez, pois se entrega muito quando se apaixona, mas que preza por relacionamentos abertos e honestos. Exclusividade não deve ser uma obrigação, e sim uma escolha. O episódio gerou repercussão nas redes sociais, com internautas questionando até que ponto os modelos tradicionais ainda fazem sentido nas relações modernas. A gente começou a falar aqui, por que as pessoas estão separando mais, casando menos, né? E os combinados, parece que os combinados estão sempre relacionados à sexualidade, como a Jenny falou. Exato. Mas, gente, pensa num casamento, você casa, você não tem filhos. Depois de um tempo, você começa a ter filhos. O combinado já mudou. Total, Porque, assim, você já mudou. Você já mudou, o combinado já mudou, a dinâmica do casal já mudou. Então é hora de fazer novos combinados. É isso. É assim, Todo dia, não dia de pode novos ficar combinados. relacionado. A criança, os cuidados da criança não pode ficar relacionado só à mãe. O pai tem que isso aí é participar. maravilhoso. Isso é combinado também. Eu acho que combinado assim, também. ó, pode ter relação, mas não pode se apaixonar. Como é que você controla o sentimento? Mas como é que você controla não se imagem- apaixonar mesmo sem se relacionar? Mas você consegue pode se abrir o seu apaixonar coração também. no nível de falar assim... Saiu, vou chegar tarde hoje, tá bom, eu vou sair com uma pessoa. E você vai dormir e tá lá saindo com outra pessoa. Cara, Eu ainda não abri esse nível de pensamento. É realmente difícil. Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês acreditam? Mas hoje... eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias, eu acredito de fato no formato da monogamia? Acredita? Não acredito. Não? Não acredito. E já pensou em Pra falar mim, como abrir? pra mim, nunca funcionou. Não? Fui traída em todas as minhas relações. Tá, mas eu posso falar Mas você uma está coisa vivendo sobre... hoje uma Hoje relação sim, monogâmica. hoje funciona. Entendi. Amanhã vai funcionar, amanhã vamos ver. Depois de amanhã vai funcionar, vamos ver. E assim a gente vai vendo um certeza. dia de cada vez. Até porque, de uma maneira geral, né, as mulheres se emanciparam. Mas eu, olhando pro todo, a monogamia não funciona, assim. Vejo todas as minhas amigas sendo traídas. Epa,
Lucas Luco, conhecido por sua carreira sólida na música sertaneja e pelo carisma nas redes sociais, agora se vê envolvido em uma polêmica que está dando o que falar. Segundo o site O Fuxico, o cantor foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás sob a suspeita de envolvimento em um esquema de fraude na venda de veículos de luxo. De acordo com as informações divulgadas, Lucas estaria entre as 6 pessoas investigadas por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica. O caso gira em torno da negociação de automóveis de alto padrão, como modelos da Porsche ou Range Rover, que eram vendidos por valores milionários. O problema, os carros simplesmente não eram entregues aos compradores, o que levou várias vítimas a procurarem a polícia. Ainda conforme a apuração do site, Lucas Luco teria atuado como intermediário em algumas dessas vendas, o que despertou a atenção dos investigadores. O cantor se pronunciou publicamente, alegando estar tão chocado quanto o público. Ele garantiu que também foi vítima da empresa investigada. Em nota oficial divulgada à imprensa, Lucas afirmou que chegou a comprar 2 carros de luxo da mesma empresa, pagou à vista, mas nunca recebeu os veículos. Ele deixou claro que, assim como outras pessoas lesadas, registrou um boletim de ocorrência e está colaborando com as autoridades para esclarecer toda a situação. A assessoria do artista reforçou o posicionamento e disse que Lucas está à disposição da justiça para fornecer todas as informações necessárias. A equipe ainda destacou que o cantor confia plenamente no trabalho da polícia e espera que tudo se resolva o quanto antes. Enquanto o caso segue em investigação, o nome de Lucas Luco continua circulando nas redes sociais, dividindo opiniões. Muitos fãs demonstraram apoio, acreditando na versão do cantor, enquanto outros questionam seu real envolvimento nas transações. A pergunta que não quer calar agora é: Lucas Luco foi cúmplice ou apenas mais uma vítima de um esquema milionário? E Lucas Luco não é o único nome famoso envolvido em polêmica essa semana, viu, minha gente? O ex-goleiro Bruno voltou a ganhar destaque nos noticiários, e não foi por futebol. O motivo? O não pagamento da pensão alimentícia ao seu filho com Elisa Samúdio, o adolescente Bruninho. Segundo o site O Fuxico, quem fez a denúncia foi Sônia Moura, mãe de Elisa Samúdio e avó do menino. Ela afirmou que o Bruno não paga a pensão há quase 3 anos, desde setembro de 2022, e que a dívida acumulada já ultrapassa R$90 mil. Em entrevista ao jornal O Tempo, Sônia relatou que o ex-goleiro simplesmente deixou de cumprir com o valor estabelecido pela Justiça, que é de R$ 1.200 por mês. Segundo ela, o processo está parado, sem movimentações, e a situação tem gerado grande preocupação. A cobrança também repercutiu em outros veículos, que reforçaram a informação de que o ex-atleta estaria sendo formalmente cobrado judicialmente. A possibilidade de sanções mais severas, como penhora de bens ou até prisão por inadimplência, já está sendo considerada caso ele continue ignorando a ordem judicial. Diante da repercussão, Bruno resolveu se manifestar. Em entrevista, ele afirmou que está tentando reconstruir a vida longe dos gramados e que não conseguiu retomar a carreira como goleiro. Ele declarou: "Percebi que eu não conseguia voltar para minha profissão. Tive que procurar outras coisas para poder trabalhar. Hoje mesmo já estou trabalhando." Apesar de não especificar qual é sua nova ocupação, ele afirmou que está em busca de estabilidade financeira e pretende sim regularizar a situação. Disse ainda que está colaborando com as autoridades e espera resolver tudo da melhor forma possível. Enquanto isso, Bruninho, hoje com 15 anos, segue sob os cuidados da avó materna, que assumiu todas as despesas da criação do menino desde que Elisa desapareceu. Sônia, inclusive, protocolou novas denúncias, tentando acelerar o andamento do processo que parece estagnado. A situação tem gerado indignação nas redes sociais. Muitos internautas criticam o ex-jogador por sua ausência como pai e por não cumprir com o mínimo necessário para o bem-estar do filho. Outros apontam que ele deveria ser responsabilizado com mais rigor, já que não se trata apenas de uma dívida financeira, mas de um compromisso humano e legal com a criança. Com o caso novamente em destaque, cresce a pressão sobre Bruno para que ele cumpra com as suas obrigações. A justiça pode tomar novas medidas a qualquer momento, e o público segue atento aos próximos desenvolvimentos desse drama que parece estar longe de chegar ao fim. Nossa equipe permanece de olho também, viu?
E a polêmica em torno do parto do pequeno Haas, filho de MC Daniel com Lorena Maria, ganhou um novo capítulo quando o videomaker responsável pelas gravações, João Vitor Ribeiro, decidiu quebrar o silêncio. Ele respondeu diretamente às acusações feitas por MC Daniel, que envolviam conduta inadequada, uso de cigarro eletrônico e roupas impróprias no hospital. De acordo com informações divulgadas, o cantor afirmou que o assistente do fotógrafo utilizava vestimentas de balada dentro da maternidade e chegou a fumar um cigarro eletrônico, o chamado pod. Em seu posicionamento público, o videomaker rebateu com firmeza. É algo improvável, impossível usar pod numa maternidade. Eu nem utilizo pod, não uso nada, disse, negando integralmente essa parte da acusação. Ele também refutou o comentário sobre a roupa. Não é porque eu estou a trabalho que eu tenho que me vestir mal. Quando eu entrei na sala de parto, troquei tudo. A única coisa que eu usei foi meu tênis. Além disso, João Vitor expressou solidariedade à fotógrafa Aline Moraes, que havia relatado ter sido desrespeitado pelo funkeiro durante o trabalho. Ele declarou que MC Daniel estaria tentando descredibilizar qualquer relato contrário usando sua influência nas redes sociais, já que possui cerca de 20 milhões de seguidores. Segundo o videomaker, ele e Aline têm provas, áudios, registros e relatos que sustentam sua versão dos fatos. E no meio de toda essa polêmica, MC Daniel também precisou se posicionar sobre acusações graves. Ele foi acusado de ter agredido sua ex, Lorena Maria. O funkeiro usou os stories do Instagram para rebater com veemência, afirmando que nunca a agrediu, xingou ou gritou com ela. Ele declarou: "Eu acho que é meio óbvio que eu vou falar agora, mas tem que falar. Eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei a Lorena, nem gritei com ela na minha vida. Primeiro por amar, segundo por respeitar ser mulher, ser mãe do meu filho." Daniel argumentou que sua criação não aceitaria esse tipo de comportamento e classificou o acusador como alguém querendo causar. Ele afirmou que o tal rapaz continuará sendo responsabilizado judicialmente pela acusação e também disse que esse rapaz mandou várias mensagens elogiando a forma como ele tratava a Lorena, todas apagadas depois, o que, segundo o cantor, é óbvio que se ele apagou é porque é mentira. A equipe de advogados do funkeiro também se pronunciou, alegando que não há provas e que as acusações serão combatidas judicialmente. Eles afirmam que o acusador jamais conviveu com um então casal e que medidas legais já estão sendo tomadas. Veja o story postado pelo cantor. Eu acho que é meio óbvio que eu vou falar agora, mas tem que falar. Eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei a Lorena, nem gritei com ela na minha vida. Primeiro por amar ela, segundo por respeitar, ser minha mulher, ser mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso também. Nunca tive nada relacionado a isso. Sou um cara que não gosta de polêmica, não gosta de briga, não gosta de conflito. O que o moleque postou aí, esse doidinho aí, é um cu de burro querendo biscoito. Infelizmente ele vai ter que pagar na justiça pelo que ele fez, por falar o que não devia. Tanto que ele já pagou e falou: depois vou me pronunciar sobre o coisa. Não vai falar porra nenhuma, porque ele não tem o que falar, que ele nem me conhece. Ele nem faz parte da nossa vida e ele só queria biscoito. Vocês viram aí, ele me mandava um monte de mensagem falando sobre a forma como eu tratava a Lorena, me elogiando de várias formas, e eu nunca tive nem contato com ele, nunca nem respondi ele. E é óbvio que se ele apagou é porque é mentira. Se fosse verdade ele ia deixar, né? E ele ia até o fim nisso. Se ele apagou é porque ele tá devendo. E agora ele vai ter que resolver isso na justiça. Eu vi cliente falando: mas o Daniel piscou o olho quando tá falando, tá olhando pro lado, tá coçando a cara, tá debochando. Porque chega a ser cômico o cara falar um negócio desse e me mandar um monte de mensagem igual ele me mandou. E é isso, agora ele vai ter que pagar, né? Infelizmente aí. Fazer o quê? Bom, antes de falar do caso da fotógrafa, vi aqui no Instagram dela, onde ela mesma entrega quais são as verdadeiras intenções dela depois de 5 meses, que é realmente só aparecer, e onde ela se encontra perdida e mostra o tipo de profissional que ela é. Bom, ela repostou, ela disse que acabaram com a minha saúde mental, quando na verdade foi ela que acabou com o momento de uma mãe de primeira viagem, de um pai de primeira viagem. Se a Lorena permitir, eu coloco os áudios da Lorena triste, chorando com ela sobre o que ela tornou o momento que era para ser especial, um momento super difícil, no qual a gente nem tem o material para poder apresentar. Nos stories dela,
É só página de fofoca, ela tá repostando. Página de fofoca, página de fofoca, página de fofoca, página de fofoca. A gente já mostra o que ela quer com isso. No final ela coloca o print de visualizações do story dela e coloca: eu não estou só. E no final ela mesma diz que estão julgando ela. Fica a reflexão pra vocês aí, qual é o intuito dela. Bom, sobre o dia do nascimento do meu filho, claro, como todo pai e como toda mãe, a gente estava bem preocupado, bem nervoso. Eu, principalmente, já aconteceu alguma coisa com a Lorena ou com ele. Só quem é pai ou mãe entende a hora ali de um parto, como é que é. Esses profissionais, eles foram pagos e depois de 5 meses eles estão vindo falar aí sobre o caso. Então, tomem muito cuidado com os profissionais que vocês contratam. Isso não é uma postura de gente que é séria, que tem ética de trabalho. E parece até que eles que foram pai e mãe no dia pela primeira vez, né? Bom, a fotógrafa já tinha pedido desculpa pra mim, pra Lorena e pra nossas mães por todo o desconforto e o quanto ela foi invasiva e mal educada no dia. A fotógrafa já tinha havido pedido desculpa pra mim, pra Lorena, principalmente, e para as nossas mães. Ela deixou a Lorena muito, muito triste. E claro que eu também, toda a nossa família. Ela foi super invasiva e mal educada desde a hora que a gente chegou. Ela chegou atrasada para gravar o trabalho de parto. Ela queria ser médica, queria ser obstetra. A Lorena estava claramente muito preocupada, muito apreensiva. E ela queria explicar para a Lorena como é que ia ser a indução, que ia entrar um negócio dentro dela. Depois ela queria explicar quantos dedos iam dilatar. Ela deixou a Lorena preocupada o dia inteiro. E isso estava claramente mexendo comigo. E ali não era o MC Daniel que estava ali, ali era o Daniel, que estava pela primeira vez sendo o pai. Ela deixou, quando teve a cesárea, ela deixou a câmera de lado e foi falar pra Lorena que o bebê tava saindo pra ela, entre outras coisas. O menino que foi junto com ela foi com roupa de balada pro hospital. O menino que ela levou foi com roupa de balada, nem foi com uma roupa profissional. E ele tava fumando pod no hospital e eu não achei certo isso. Assim, eu como pai, eu como pessoa que contratei o serviço deles, não achei correto isso. E no fim de tudo, a menina fotógrafa queria que ele entrasse para gravar a Lorena em trabalho de parto. A Lorena sem roupa, chorando, com muita dor. A Lorena não permitiu e eu também não permiti. Acho que é um direito meu e da Lorena, né? Como é que um vídeo vai ficar no celular do menino? Nem sei quem é o menino. Vai ter vídeo lá da Lorena nua lá no celular dele, eu nem sei o que ele podia fazer com isso. E no fim de tudo foi 7 horas de trabalho de parto. Eles entregaram bem pouco o trabalho deles, isso deixou todo mundo triste, principalmente a Lorena, que queria ter todo esse material. Então eles transformaram tudo num momento de muita tristeza. E então tomem cuidado com quem vocês vão contratar e fica a reflexão para vocês. E aí, o que você tá achando de todo esse bafafá? Me conta aqui nos comentários.